Iniciando mais uma análise lá comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar a coluna do VAR, naquele esquema, leia o título, faço minha análise sobre o título. E se você quiser acompanhar a reportagem completa, entre no site lá e veja o trabalho jornalístico feito. Então vamos à primeira notícia para nós avaliar, analisar esse Flamengo que jogou ontem contra o Internacional. Filipe Luís agradece apoio da torcida do Flamengo durante os 90 minutos. Depois do jogo, tem todo o direito de vaiar. É isso aí, Filipe Luís está bem consciente que o trabalho não está sendo bom e elogia a torcida que fez uma bela festa, fez uma homenagem bem bonita para o Paquetá, que não está ainda no ritmo de jogo, mas com o tempo vai condicionando, vai se preparando. Eu estava fazendo uma análise bem legal hoje, estava pensando aqui. Também teve 5 jogos dificíssimos com esse time titular. O Vasco que ganhou, o Fluminense que perdeu, o São Paulo que perdeu, o Corinthians que perdeu e o Internacional que empatou. Então foram 5 jogos de nível alto no início de temporada, um time ainda não entrosado. Agora o Flamengo volta pro Carioca e durante o Carioca acho que vai ter agora um jogo fácil, não dependendo dele para classificar, depende de outro resultado, mas um jogo mais fácil para se jogar do que foi contra esses 5 times que eu acabei de falar. Então vão estar tempo para o Flamengo, início de ano, a temporada só se resolve lá no final. Então nesse início de ano é bem mais complicado mesmo. Uma pena que o Sub-20 não respondeu como respondeu ano passado. Esse time foi inferior tecnicamente ao time que jogou o Carioca ano passado. Então o Flamengo começou com essa desvantagem e agora está com um pouquinho de peso, de pressão, melhor falando, sobre si por causa disso. Vamos lá para mais notícias do Flamengo. Ela faz pedido à torcida após vai para Emerson Royal em jogo contra o Internacional. Outra coisa também que eu estava analisando hoje, acho que o Filipe Luís tem que ficar trocando as peças, os jogadores, melhor, uma linguagem mais direta, trocar os jogadores para que ache o time. Acho que se você ficar com a cabeça do time do ano passado, acho que ele vai se perder um pouco. Acho que por isso que esse início de temporada está sendo difícil do Flamengo. Tem jogadores que tecnicamente, fisicamente estão melhor que alguns titulares. Vou colocar um exemplo, o Fitão para mim está melhor que o Léo Ortiz. O Emerson, o Araújo está melhor que outros volantes, Jorginho e Tela Cruz, que Tela Cruz fez um bom jogo. Everton Araújo, eu falei Emerson, mas é Everton. Everton Araújo acho que para mim está bem fisicamente. Paquetá, Arrascaeta não estão ainda bem tecnicamente. Acho que Prata e Luiz Araújo, que está machucado, poderia servir ali. Não sei, você tem que ir testando. Eu estou dando uma sugestão aqui, mas nem sei se estou certo. Mas tem que ir trocando as peças até que encontre os 11 ideais para esse início de temporada. Nós sabemos que o time que começar agora não vai ser o mesmo time que vai terminar. Você pode ver mesmo o Danilo ficou o banco desde que chegou praticamente quase todos os jogos e foi o cara que fez o gol na final da Libertadores. Então é nesse aspecto que eu estou falando que o Luís tem que achar um time agora, uma cara de time com jogadores que estão bem e no decorrer da partida você ir colocando os jogadores aos poucos para ir pegando entrosamento, condição de jogo, preparo físico. Então é um trabalho acho que o Filipe Luís tem que fazer agora nesse primeiro momento. Achar os 11 ideal. O Varela tá melhor que o Emerson Royal, é outra. O Emerson Royal. Alexandre é melhor que Ayrton Lucas. O Vitão, tô achando que é melhor que o Léo Ortiz. O Everton Araújo tá melhor ali na volância. Acho que o Eric do Gato, pra mim, faz uma dupla muito boa defensivamente. O Prata começou bem ali pela direita.
O Cebolinha está melhor pelo lado esquerdo. Ali no meio ele pode testar o Paquetá, pode testar a Arrascaeta, o Carrascal, que começou bem, caiu até que ontem entrou bem. Então é assim, são peças que o Felipe tem que ficar testando. Aí achou os 11, um time ali bom que está dando resultado, mantém e aos poucos você vai dando condição aos outros jogadores. Mas esse é meu pensamento, minha análise do que eu vi ontem. Sem folga, elenco do Flamengo inicia preparação com foco em decisão do Carioca. A decisão, o Flamengo tem que vencer e ver o que vai acontecer nos outros jogos. A boa notícia é que no sábado os 2 jogos, Boa Vista e Nova Azul, joga à tarde e o Flamengo joga às 9 horas da noite. Então ali nesse também vai começar o jogo já sabendo se pode ultrapassar alguém, de quantos gols o Flamengo precisa vencer para conseguir, se esses 2 times tropeçar na rodada de sábado. No domingo tem o Matuê também com uma chance de não ganhar o jogo no domingo. Então o Flamengo tem que focar nesse, que para mim vai ser o jogo mais fraco tecnicamente assim, em relação aos outros times, que vai jogar contra o Flamengo titular. Então vamos ver o que o Flamengo vai mostrar no sábado. Técnico internacional encantece empate e elogia o Flamengo Brasileirão. Eu acho que é o que eu falei, o Flamengo está vivendo um processo, acho que lá pro meio do ano o Flamengo vai estar com o time sobrando, voando. Acho que é um momento que aos poucos integral por integral passando pelas fases. Então vamos ter paciência e avançar. Felipe Luiz revela quanto os jogadores do Flamengo alcançaram a melhor versão. Quanto os jogadores do Flamengo alcançarão a melhor versão, melhor falando. Assim, eu acho que só no final lá no meio do ano, que acho que os jogadores vão estar bem em todos os aspectos. E lá no meio do ano também deve avaliar se precisa contratar um jogador ou outro. Aí tá ficando evidente que o Flamengo precisa de um outro 9 ali, um jogador ali para disputar com o Pedro, com o Bruno Henrique e com o Pedro, com o Bruno Henrique. O Flamengo precisa contratar um novo 9. Então vamos ver, acho que lá no meio do ano esses jogadores estão fisicamente patentes ali. E essa coisa também do brasileiro começar mais cedo. O Flamengo não está preparado com esse carioca mais curto, e tão pouco o país brasileiro começou mais cedo. Acho que vai ser um progresso, o Flamengo aos poucos vai se encontrando, e quando se encontrar com certeza vai brigar pelo título. Acho que está muito cedo para falar alguma coisa, comentar alguma coisa. A única decepção foi não o título da Supercopa, porém a gente viu ali o juiz estava muito bem influenciado, deixou-se influenciar, ficou claramente que algumas coisas aconteceram na partida que fizeram que o Flamengo não tenha feito uma grande partida. A expulsão prejudicou demais o Flamengo contra o Corinthians. Flamengo e Botafogo perde, Palmeiras goleia. Veja a tabela atualizada da segunda rodada do Brasileirão. Segunda rodada apenas, pessoal. Segunda peça está começando, um empate. Vamos lá, quem ganhou 2 jogos estão com 6, o Flamengo está com 1. Uma vitória vai para 4, uma derrota deles fica com 6, fica 2 pontos de diferença. Está começando o Campeonato Brasileiro. O time Flamengo e Botafogo perdeu, para ver como tá difícil esse Campeonato Brasileiro. Então vamos ter paciência com esse time, esperar. Acho que é o momento agora de muito incentivo aos jogadores. Os jogadores têm que entrar naquele espírito rubro-negro que ainda está no ritmo de férias. Tem que entrar. Paquetá Sapave e faz promessa após o jogo do Flamengo Internacional. Eu acho que vai ser gradual. Acho que o Felipe vai colocando ele aos poucos e vai entendendo. O problema do Paquetá que está muito top primeiro, mostrar um grande futebol. E isso aí fez que perder. Acho que se ele jogar o simples agora no início, arroz e feijão, para descer a bola, dar o passe certeira, usar o tamanho dele para entrar na área, para tentar o cabeceio, o chute de fora da área dele que é muito bom.
Eu acho que aos poucos ele consegue encontrar seu futebol, encontrando o futebol aí fica fácil, aí você consegue tocar de primeira, dar o timbre, vai ser isso. Mas primeiro acho que ele tem que jogar o simples, um toque curto, aproximação, aparecer pro jogo, pedir a bola, vai ser o simples, proteger bem a bola, tal toque. Acho que isso ele consegue, acho que isso que o Flamengo necessita nesse momento dele, para que o Flamengo não sai prejudicado. Vamos lá, Léo Pereira admite falha em jogo do Flamengo Internacional pelo Brasileirão, com o Popo. Ali no lance, o Paquetá errou o passe, o jogador do Nacional pegou a bola, Léo Pereira foi para marcação, Léo Ortiz estava na sobra. Acho que Léo Pereira, assim como foi na Libertadores há uns anos atrás, quando o Penharol faltou fazer a falta, vai ali, faz a falta, dá um puxão, faz alguma coisa, desequilibra o jogador, toma um cartão amarelo, mas não deixa o cara progredir com a bola. Acho que o Léo Pereira errou nesse lance de marcação, vai em cima, joga o corpo em cima, bate, derruba o jogador adversário, num lance não tá no carrinho, não tá nada, mas no corpo, na força física, faz com que o jogador se desequilibre, perca a passada e toma um cartão amarelo, que não pode deixar o jogador como treinador partir e tocar para o atacante entrar livre. O Léo Ortiz também foi seco esperando o chute, se ele ia traçar a passada, com certeza não ia tomar aquele timbre. O Rojas já tinha fechado aquele ângulo ali do chute, que ele fingiu chutar. Quando ele deu o corte no Léo Ortiz, ele abriu o ângulo, abriu o espaço dele para conseguir fazer o gol contra o Flamengo. Acho que se o Léo Ortiz atrasasse a passada, não tentasse dar o carrinho, o Porré não ia ser aquele gol. E é isso. Tem muita coisa aqui para falar e tal, mas eu vou acabar hoje, não vou falar muita coisa. O Flamengo não venceu, né? Clima bom para ficar falando. Acho que o resumo foi isso. Acho que o Felipe Luiz precisa achar os 11 ideais. Acho que esse é o primeiro passo que o Felipe Luiz tem que dar nesse time, achar os 11 ideais para esse início de ano. Achou os 11 ideais bem tecnicamente, fisicamente nesse momento do ano. Depois ele faz as mudanças dele naturalmente. Acho que a princípio ele tem que achar esses 11 jogadores que podem responder nesse início de ano. No mais, acho que o Flamengo dominou o jogo de bola. Tem mais objetivo, é outra questão que eu tenho que falar também. O Flamengo tem que ser mais objetivo, toque, aproximação, chute de média distância, assustar o time adversário. O Flamengo toca, mas toca muito entre o lateral, zagueiro, volante, zagueiro, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, zagueiro, volante, zagueiro pela direita, lateral direito. Fica ali passando de um lado para o outro. Acho que o Flamengo tem que ter uma movimentação melhor para criar mais. Os jogadores se aproximando mais, os três atacantes, Cebolinha, Arrascaeta, Paquetá, tem que jogar mais próximo para um toque de bola conseguir envolver o time adversário. Então, fica por hoje a minha análise. Amanhã eu volto com mais notícias do Flamengo para a gente analisar o nosso Flamengo.